Oi, meus amores, tudo bem? 18 aqui começando mais uma live relâmpago, né? Agora o Instagram ele não tá subindo mais vídeos longos, então o jeito da gente fazer vídeos mais longos e deixar aqui para que vocês vejam depois é assim, é nessas lives relâmpago. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu vou falar aqui sobre a nossa mudança biomolecular em paralelo com o que a gente está sentindo, né? Com as sensações durante a noite ou durante o dia. E por que isso está acontecendo e o que a gente pode fazer para melhorar. Então, antes eu vou dar uma puxada para trás. Para quem já me acompanha sabe que eu falo direto sobre a transição planetária e eu trabalho com terapia multidimensional energética, que é um trabalho que a gente faz de acessar a pessoa não somente nessa consciência. É um trabalho que acessa todos os corpos, tanto físico, emocional, mental, energético, espiritual, desce de outras vidas. E o meu trabalho a gente faz um acesso que não é só da vida aqui da Terra, de quando a gente nasce aqui na Terra, mas de quando a gente antes teve as experiências que a gente chama de estelares, ou muitos por aí ainda falam de ET. Então assim, sim, todos nós somos ETs. Ninguém é originariamente da Terra, né? A gente está passando por um momento de experiência terrena, mas a nossa origem, ela é estelar. E baseado nisso, que a gente está tendo uma série de sensações no nosso corpo físico que está causando muito desconforto. E esse desconforto ele está sendo geral, não só para quem não conhece, não está acostumado com o assunto, mas para a gente também que é terapeuta, para quem está passando em trabalho de autoconhecimento, porque é uma mudança proeminente para a humanidade. Então, se a gente tem uma origem primária estelar de outras dimensões, a nossa consistência energética e estrutura energética, ela é... Oi, Cri! Vou falar de uma coisa, cara, que é muito do nosso papo, viu, Cri? Sobre a nossa estrutura biomolecular. Eu vou dar até o nosso exemplo aqui, meu amor. Se quiser, inclusive, complementar, manda aí no chat. Justamente por nossa origem estelar, que vem com uma estrutura diferente, ela vem com uma frequência diferenciada. Quando a gente veio para a Terra, a gente teve que mexer, a gente não, né? Nós fomos mexidos geneticamente. Nós passamos por ajustes genéticos para fazer uma nova raça, a humana. E por diversas civilizações, por eons, obrigada, Cri. E por diversas civilizações, por eons, a gente vem passando por manipulações genéticas, manipulações de DNA. E a gente está nesse momento resgatando finalmente uma estrutura de DNA que não é nada com o que parece agora. A gente tem 2 filamentos ativos e o resto que os cientistas chamam de DNA lixo é porque eles não encontraram ainda a serventia para isso. Então eles falam que é DNA lixo. O que na verdade esse DNA, né, que eles chamam de lixo, não vou nem mais repetir isso para não ficar programando, atachando isso que não é a verdade, ou seja, desconhecido, é onde estão os nossos verdadeiros dons, talentos, habilidades, potenciais. Só que por que eles não são ativados normalmente? Por que eles estão adormecidos? Por conta da densidade. O que é a densidade? Você tem é só pegar uma coisa que é leve ou pesada. Tudo aquilo que é pesado é mais difícil de você penetrar, inclusive de perfurar, de você absorver. Quando você tem alguma coisa que ela é mais leve, que ela é mais macia, ela absorve muito melhor. Ela é mais leve, logo ela o quê? Ela sobe, ela tem uma capacidade de deslocamento maior pela sua leveza, pela sua sutileza. Então,
por muitos anos que a gente foi tendo vários tipos de civilizações, né? Então eu tenho até uma série no YouTube, aqui no Instagram, onde eu entrevisto o Ronaldo Cagise, que é o meu professor de cura taquiônica, e ele é um historiador de civilizações. Nós falamos ali sobre a Hiperbórea, sobre a Thule, Lemúria, Atlântida e Egito, né? E aí a próxima que seria a nossa humana normal. Ali a gente vai falando de quando a gente chegou aqui na Terra, nossas primeiras experiências terrenas, que a nossa densidade era muito sutil, né? Nós éramos seres praticamente cristalinos e que com o tempo, por a Terra ser um planeta escola, onde foi dada a liberdade de fazermos o que quisermos para nossa evolução, então foi dado o livre-arbítrio para esse planeta. A partir do momento que foi dado esse livre-arbítrio autorizado pelas hierarquias cósmicas celestiais, né? Houve um lado que soube aproveitar disso de uma maneira positiva, querendo realmente expandir o seu conhecimento na base do amor, pensando em você e no outro, para que tivesse uma preservação dos nossos bens, uma preservação dos animais, uma preservação da terra, entendendo que nós nascemos literalmente dela, né? Então logo a gente faz parte dela, e se não preservamos, ela chega uma hora que ela morre, e a gente também. Então por muito tempo tiveram civilizações extremamente conscientes e amorosas. Só que a gente sabe que a gente vive num mundo de dualidade, e como a gente tem o outro lado, que é um lado que tem uma energia muito mais egóica, porque o nosso centro de ser, ele pode ser tanto voltado para a gente, para o coletivo, como ele desequilíbrio, ou ele não quer saber de si próprio, ou ele só quer saber de si próprio. E foram essas experiências com líderes de civilizações mais egóicas, por conta de conhecimento, por conta de força realmente, por conta de poderes que a gente chama de poderes mágicos, né? Como teletransporte, telepatia, materialização, que a gente vê em filmes de ficção científica, que a gente assiste em desenhos animados. Tudo isso a gente acha, a gente não, né? Eu já não acho nada, eu já sei que isso acontece realmente. Que muita gente ainda acha que isso é uma grande viagem, como diria a professora Karina Grego, que ela fala assim, que ela é argentina, ela fala, nada é viagem. E exatamente nada é viagem. Tudo isso que as pessoas fazem em livros, esses roteiros incríveis, maravilhosos, cara, Indiana Jones, Walt Disney, Spielberg, eles todos têm intuição, que pode chamar de feeling. Na verdade são canalizações, porque todos nós somos canais, né? E recebem essas imagens porque são imagens que já existiram e são imagens que voltarão a existir. Então, aí voltando de novo para a história do DNA, conforme a gente foi passando por guerras, por lutas, por mortes, por batalhas, por questões egóicas, por questões em desequilíbrio, a gente foi densificando o nosso campo frequencial e foi perdendo a nossa quanticidade de DNA. Então, o que tinha vários filamentos, os fios de luzes, as camadas completamente abertas, cheias de informação, aquilo foi ficando densificado, é como se fosse jogando cimento em cima. E foi ficando uma coisa muito primitiva, né? Tirando os dons, tirando os saberes profundos, ficando uma coisa muito de fight and fly, de sobrevivência. Então assim, você faz isso porque você precisa chegar aqui. E se você não fizer isso, você corre riscos. Então a gente começou a perder a autonomia de pensamentos, autonomia de atitudes, autonomia de ser quem somos. Porque a partir do momento que você... Boa noite, Juliane. Porque a partir do momento que a gente se deixa levar, uma coisa é você ter uma referência, outra coisa é você se deixar levar, você está dando a sua força para outro, e esse outro entende que ele tem um lugar superior e pega a sua força para ele e usa e manipula da maneira que ele quer. Então a nossa caminhada aqui atual é justamente para a gente se desprender desses milênios de massacre emocional, mental,
espiritual e energético e que ficou extremamente marcado no nosso corpo. A gente... Tata! Bem-vinda, amore! Esse nosso corpo, ele tá nessa encarnação com essa cara. Mas cada vez que a gente encarna, que o nosso espírito se acopla no nosso corpo e que a gente passa por um processo de reencarnação, passa pela caverna da criação, a gente traz todas as nossas memórias, os nossos registros acásticos, e o nosso corpo pega a vibração de tudo isso e acopla. Então não tem como o nosso corpo não trazer histórias, não só da nossa infância, da maternidade, quando estávamos na barriga da nossa mãe, como de outras vidas. E esse processo da transição planetária, que ele está vindo realmente para trazer, que todo mundo fala, uma nova era, um novo planeta, uma nova Terra, um novo humano, porque é justamente um estado de consciência já alterado, onde essa estrutura física que nós conhecemos está sendo extremamente afetada. E por quê? Porque a gente precisa sair desse estado denso, pesado, para um estado mais sutil, que é mais elevado. Porque a expansão da consciência, ela não vai somente no invisível. Nosso corpo vai acompanhar. Não precisamos mais ter a ideia de que para poder uma raça começar, tem que se acabar, exterminar, como a gente teve nos dinossauros. E a gente traz do nosso corpo físico até hoje memórias de extinção dos dinossauros, da queda de Lúcifer, que era de Lira, e que a gente abarcou Lira e trouxe meio que o karma liriano também pra gente. Então, a gente tá falando de histórias, meus amores, que parecem que são muito longínquas, mas quando a gente fala no nível quântico, você não tem tempo e você não tem espaço. Você tem janelas paralelas, como se você tirasse um registro, aqueles ficheiros, os arquivos. Então você vai tirando os arquivos, vai pegando as informações que fazem parte de uma timeline. E aí a gente chega de novo no quê? Na nossa estrutura biomolecular. Então, as pessoas que estão sentindo, tia Tânia acabou de entrar, tá sentindo um monte de coisa também, ela faz parte dos processos comigo aqui. Bem-vinda, tia. A gente tá passando que tem pessoas que estão com insônia. Faz 2 noites que eu acabei de fazer um terceiro módulo de uma formação que é de reintegração lemuriana, que eu tô com download. O que acontece? Você sente o teu corpo de uma maneira diferente. Então, é muito comum as pessoas estar se queixando de insônia, taquicardia, cansaço absurdo, ansiedade, e fora uma série de outras coisas que eu falei até numa outra live, o número de pessoas que estão operando, que estão passando por processos cirúrgicos, que estão com questões físicas realmente. Por quê? Essa estrutura física que a gente conhece, ela está sendo convidada, entre aspas, tá, gente? Que é mandatória essa mudança, para uma purga, para uma limpeza, para uma depuração, para que a gente consiga alterar, para acompanhar o estado de consciência elevado. Então é muito importante que vocês saibam que se vocês estão sentindo essas coisas diferentes, como tem pessoas que não estão conseguindo mais ingerir uma série de alimentos ou bebidas, não estão conseguindo frequentar certos círculos de amizade ou social, porque aquilo não está conseguindo engolir, literalmente, não está engolindo algumas conversas, ou até mesmo em casa, com família, ou no trabalho. Aquilo que você achava que era certo, que era o correto para você, de repente você fala, cara, tá indo tudo por água abaixo, eu não acredito mais nesse meio de pensar, eu não acredito mais nesse mindset. Ou que você não consegue mais ouvir algumas coisas, ou o barulho tá incomodando, você pode estar tendo gostos diferentes. Então, a partir do momento que a gente começa a ter alguns indícios de mudanças muito sutis, que vai desde a ingestão de um alimento, de bebida, frequentar lugares, pessoas que você está acostumado a ter amizade, no teu trabalho, tudo isso já é o quê? Um processo da sua alma, da sua consciência superior, colocando para fora, jogando na lixeira aquilo que você entendia como legal, como um padrão antigo, mas que era um padrão que fazia parte daquela estrutura corpórea, física, etérica, espiritual, tóxica, limitante.
Porque se a gente fala em expansão de consciência, a gente não pode ter nada que limite, né? A expansão, ela é infinita. E aí que a gente começa a entrar realmente no DNA, no átomo e nas células. Então, gente, o convite é para que vocês comecem a realmente a entender que é necessário. Eu tô lendo um livro, que depois eu vou até colocar o nome nos stories, que é da mesma escritora que fez Terra Biblioteca Viva, das Chaves Pleiadianas, e ela fala que a gente não tem mais tempo para 20 anos de psicanálise. O tempo da cura urge, e urge no nível molecular, DNA, celular, e tem que ser rápido. A gente tem que estar hoje com técnicas que sejam muito mais velozes, porque o que está acontecendo está rápido. As pessoas que estão entrando num processo de autoconhecimento e estão fazendo técnicas que acessam DNA, a resposta está sendo rápida em diversos aspectos. Então, eu vim aqui para primeiro trazer para vocês a consciência do que está acontecendo e o porquê que está acontecendo. Então, a nossa estrutura esquelética, corpórea, que a gente pode chamar tem uma técnica, né, que eu trabalho com o caminho cósmico, ele fala que a gente está saindo do diamante bruto para o diamante cristal. Então, a gente está saindo dessa estrutura de carbono para uma estrutura de silício que é um cristal. E que quem pegou a live no começo, se não ver gravado, tá tudo certo, a nossa estrutura antiga, que a gente teve em Tule, em Hiperbórea, ela era mais cristalina, porque era mais próxima da nossa origem estelar. A gente foi densificando com o tempo aqui na Terra, com todas as histórias, e aí foi pegando essa estrutura de carbono e que deixou com que o nosso, inclusive, DNA fosse perdendo a quantidade dele e deixando que a gente fosse emburrecendo. Essa que é a verdade. A gente foi emburrecendo. Pra gente começar a ficar inteligente novamente, e aí por isso que chama, o Cryon fala da inteligência inata, né, que é a nossa consciência realmente suprema, do nosso eu superior, que é ligado à nossa divindade, realmente de criação cósmica, da nossa cosmogênese. Boa noite, Josi. A gente precisa se conectar com essas origens através de uma estrutura que seja compatível. Porque essa estrutura nossa física, ela não é compatível com uma pessoa que tem leveza, que não tem medo, que é corajosa, que começa a escutar a sua intuição. Então você para no momento, você fala, eu vou para onde? Aí vem aquela frase, faz aquele caminho que você tem para não sei aonde. Olha, nessa reunião, age assim, assim, assado. Olha aquela pessoa, presta atenção com ela. Essas intuições são para todo mundo, não é só para um nicho de pessoas como a gente acreditava, não era só para quem frequentava sociedade secreta ou ocultismo, não é para todo mundo, não é só para trabalhador espiritual, não é só para os iluminados, é para mim, é para você, porque nós somos todos seres divinos. Então, assim, não só a audiência, né, ou a telepatia mesmo, onde você se percebe conversando com uma pessoa, com guia, com alguém, fala, cara, você tá trocando uma ideia, de repente toca o telefone, você recebe um WhatsApp, aparece alguma coisa, isso é telepatia e tá ficando cada vez mais rápido. A materialização é um passo que, pelo amor de Deus, eu quero estar viva para viver a materialização de novo, que era o que Jesus fazia, e ele veio para cá para quê? Não para ser morto na cruz, para nos salvar e servir de exemplo dessa maneira triste. Ele veio para cá para mostrar que nós somos deuses, que nem ele, que nós somos filhos da mesma essência, que nós somos co-criadores. Mas para isso, a gente tem que mudar a nossa postura. A gente tem que sair da vítima, tem que sair dessa coisa que a gente foi ensinado por muito tempo na era de peixes, né? De ter um líder e sermos a vítima e esperar que chegasse a salvação. A gente não entendeu a resposta, a mensagem de Jesus até hoje, 2023, a gente ainda não entendeu o que o cara quis dizer. E aí chegou um momento que não tem mais guru, não tem mais líder. É olhar para você, você tem referências, você tem mestres que passam e te dão referências para você ter o seu próprio livre-arbítrio, para você ativar a sua consciência superior inata. Porque a partir do momento que a gente consegue liberar as memórias, que a gente consegue acessar a nossa inata, a gente começar a acessar o nosso DNA, a gente vai começar a ter respostas rápidas. Não só emocional e no mental, que isso é muito importante, a gente ter a calibração do mental, né, com o cardíaco,
mas também a gente começar a ter um nível de qualidade de saúde, uma saúde mais equilibrada, ter pensamentos mais tranquilos. Parem de assistir, boa noite meu amor, parem de assistir mídia de massa que só tá falando, é porque eu vou ficar desinformado. Deixa eu lhe contar uma coisa, então eu quero que vocês reflitam nesse momento o que é informação, o que é desinformação. E existe uma coisa que chama luz. Luz é igual a sabedoria, informação, conhecimento. Existe uma coisa que chama sombra. Sombra é igual a desinformação, manipulação e medo. Perceba o que você está assistindo, o que você está acessando, se te traz luz ou sombra. Todos nós temos luz e sombra dentro de nós. E a sombra também ela é importante, ela faz parte de nós. Mas o quanto que a gente vai deixar que ela fique maior e se projete e nos domine, ou que a gente vai trazer luz, olhando para ela, agradecendo e falando, obrigada, eu vou seguir por esse caminho. E isso só é possível quando você se livra de uma série de padrões. Você começa a trazer um olhar para você completamente diferente, se despedindo, se desapegando de diversas histórias e crenças que você foi ensinado na escola, na sua casa, através da mídia, das novelas, dos programas, onde você se acha cocô do cavalo do bandido, onde você se acha feio, gordo, baixo, velho, enrugado, burro, né? E na verdade, tudo isso é um pacote para aprisionar cada vez mais as pessoas no mesmo padrão, só que o nosso corpo não está mais aguentando. Então isso, gente, esse mal-estar que a gente está sentindo é o corpo, através do nosso corpo mental, emocional, energético, espiritual, o corpo físico está gritando por esses corpos. Chega, eu não aguento mais, eu quero mudar de alimentação, eu quero ter uma vida saudável, eu quero morar melhor, ganhar legal, ter uma pessoa, ter uma relação saudável, ou aprender a ficar sozinha. Não interessa o que você queira, interessa que seja legítimo, seja bom para você e não só para o outro. Deixa eu ver aqui o que você está falando aqui, meu amor. O que é verdade e o que é meia-verdade. A inteligência intuita está a favor de todos. Por isso é tão importante a meditação e a contemplação da natureza. Cris, perfeito. A gente precisa muito ter esse contato, porque esse lugar, ele é justamente aquela gasolina da energia sutil para que a gente desperte o melhor da gente. Então é muito importante. Aliás, Cris, por favor, combinar alguma coisa para a natureza, pelo amor de Jeová. Porque sim, o divino está em todos nós, mas ele está muito mais abundante na natureza. Então, muito obrigada pela o seu input, viu, Cris? Que realmente mais uma ferramenta, gente. Então, assim, a Cris, inclusive, é consteladora familiar, sistêmica, ela atende aqui no meu espaço, ela atende no espaço dela. Essa é uma outra ferramenta incrível para a gente liberar amarras. Se alguém quiser aqui, já começa a seguir. E eu vim fazer um convite, gente, para vocês de uma técnica que eu tive um curso, tô até com o livro que eu acabei de aplicar aqui, foi em 2020. A gente ainda estava na pandemia, né? Que eu fiz isso aqui online, da Lily Wong, que é o traje cósmico TTA. O traje cósmico TTA, gente, é uma ferramenta que ajuda a melhorar, a limpar, a liberar e a dar um upgrade na nossa estrutura biomolecular, nas nossas células e no nosso DNA. Porque para a gente começar a sentir melhora nesse corpo físico, a gente vai precisar melhorar a nossa estrutura de DNA e celular. Porque o que está esperando por nós é uma Porsche. Só que a gente está dirigindo o bicho Fusquinha. Então a gente precisa dar um upgrade na estrutura realmente. A gente tem que transformar esse Fusquinha num Porsche. Como é que faz isso? Tem que mexer no maquinário inteiro dentro. Então tá tudo interligado. E o convite aqui que eu vou fazer para vocês, gente, eu vou fazer inclusive uma entrevista, a Lilian me procurou hoje, que coisa linda, para fazer uma entrevista com ela, que ela vai começar uma nova turnê aqui no Brasil do Durna, que é um trabalho de DNA, né, de RNA, também aqui ela vai fazer um tour falando do trabalho, fazendo essa ativação do Durna. E olha a sincronicidade, ela viu um post meu falando que ia fazer o TTA e me chamou para fazer essa live com ela. Então eu vou convidar ela aqui para fazer essa live, a canalizadora do TTA. Ela vai explicar o que é, como funciona, o que é o Durna, a importância desses trabalhos todos que você vê, não só eu,
Mas todo mundo que tá nessa seara, que trabalha com energia, com a multidimensionalidade, ativa o TTA, ativa a consciência suprema. E é esse o caminho que a gente precisa. Porque, de novo, né, como quem tá chegando agora, que tá lendo no livro, cara, assim, nós não temos mais tempo para ficar só na teoria, só na conversa. Nós precisamos fazer trabalhos mais profundos, mais imersivos, mais assertivos, mais rápidos. Tá? Então, gente, a ideia é que em abril, uma vez por semana, quem não puder ao vivo, vai ficar gravado por 3 meses. Eu falei por 4, mas não, vai ser por 3 meses. A gente vai toda semana receber o TTA, que é o quê? Costurar esse traje cósmico, que ele vai fazer um trabalho no corpo físico, porque são 3 meses, 12 semanas, nós temos 12 sistemas. A cada semana eu vou ativar um sistema que tem um mantra específico, um mantra cósmico, que vai fazer uma ativação nesse seu sistema. Então passa pelo sistema respiratório, nervoso central, digestório, sanguíneo, urinário, reprodutor, passa por todos eles. A gente vai fazendo o quê? Uma reestruturação de uma técnica que foi desenvolvida na Lemúria antiga, usado também lá atrás para Lemúria, acho que pelos Atlantes também, da energia dos Pleiadianos, dos golfinhos, dos Elohims, que é uma energia extremamente sutil, que é a que a gente precisa acessar cada vez mais. Quando a Cris fala da natureza, a gente consegue ter acesso a esses seres angelicais, elementais, porque eles estão muito mais em casa, eles conseguem se aproximar pelo nível de sutileza, de leveza, porque aqui fica mais difícil. Como é que a gente consegue aqui no meio desse vucu-vucu todo? Fazendo meditação, como a Cris falou, vamos fazer yoga, vamos fazer toda semana uma terapia energética para te dar um gás, um recharge que nem teu celular. E aí o TTA, ele foi usado depois no Egito Antigo, pelos sacerdotes. E essa técnica era justamente o quê? Para que as pessoas mantessem e aumentassem o seu poder mental, emocional, seu poder espiritual, saberes, os dons. Então isso era uma roupa. A gente vê nesses filmes, né, que a pessoa bota uma roupa que é toda assim, né, e pá, e cola nela. Isso existiu, isso existe, só que isso a gente foi ensinado que isso era só desenho, HQ, filme. Mentira! Então a gente pode retomar isso. Então o traje cósmico é uma roupa cósmica que vai nos conectar com o nosso corpo holográfico, a nossa consciência cósmica de criação cósmica e terrena, porque nós estamos aqui passando por essa experiência terrena. Nós somos nascidos das estrelas, mas nós estamos aqui na Terra. E para estarmos aqui na Terra, conectados com as estrelas, a gente tem que estar calibrado, harmonizado. Não dá para ficar aqui, tem que estar aqui. Então, gente, eu falei um monte de coisa, eu não sei nem como é que foi essa costura aqui que eu faço, porque eu saio falando mesmo, venho recebendo informação. Tem alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Estar atento a todas as formas de controle. A alegria e a inteligência que brotam de dentro. Eu recomendo muito. Cri, obrigada. Eu pratico pra caceta, realmente. E você também, viu, Cri? Seu trabalho é incrível, é multidimensional. Gente, eu vou deixar aqui então essa live salva. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, botem lá na live. Quem sente de marcar ou compartilhar, porque isso é um tipo de conhecimento que aos poucos a gente vai ficando... Oi, Nelly! Que a gente vai cada vez mais fortalecendo e enraizando, saindo do mundo da ficção para a realidade. Porque a divindade, os nossos poderes e a expansão da consciência, ela não é ficção, gente. Ela é real, ela é suprema e ela é para todos, viu? Então, quem quiser, eu vou fazer post também depois, botar nos stories, esse rodízio do TTA, uma vez por semana, de quarta-feira, vai ser 20, 20 e 30, depois eu vou bater o martelo. Eu vou fazer ao vivo e depois vai ter a gravação. Então, toda semana, a gente vai ativar a nossa roupa física, a nossa roupa energética e a nossa roupa consciencial, nessas 3 camadas, para ativar mental, emocional, energético e espiritual e os sistemas. Então são 12 sistemas, 12 semanas, semanalmente. Não posso ao vivo, eu moro em outro país, faz a gravação, tá? É R$100
por mês, gente. É mel na chupeta, cara. Fala sério, R$25 cada sessão. Porque isso é um chamado, gente. Quanto mais pessoas começarem a ativar o seu DNA, começarem a mexer na sua estrutura biomolecular, mais a gente vai sentir uma resposta mais rápida e mais leve, porque vai ficando leve. Quem já faz comigo os raios, isso é um super trabalho que vai complementar quem faz uns raios. Obrigada, tia. Que é uma ferramenta que é complementar os raios para quem está fazendo e quem quer fazer, saber mais, me chama. São iniciações espirituais, os mestres ascensionados que a gente recebe no DNA os atributos desses mestres ascensionados. O TTA é uma outra pegada que vai entrar para poder mexer nos nossos corpos. Então, gente, a gente cada vez mais se embute e se imbui de técnicas que estão aí. Tem várias pessoas fazendo trabalhos maravilhosos. E o meu convite é para esse rodízio do TTA. R$100 por mês, 4 sessões por mês, ou seja, toda semana, fazendo por todos os 12 sistemas. Um beijo e até a próxima. Chegou, Tatinha? Eita, que eu embestei aqui a falar no recado que eu precisava dar. Ai, que bom que deu certo, são 10 para 7, adoro. Vou só subir aqui a live.